Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto. Eu sou o João Paulo e comigo tenho aqui o Ruben. Olá malta. E hoje temos aqui um episódio sobre um evento que nós já temos vindo a falar, que já publicitámos, que curiosamente tivemos lá presentes no ano passado, e este ano temos o privilégio de também podermos apoiar este evento, e para tal vamos ter aqui o nosso convidado, que o Ruben vai passar agora a falar. Mas antes disso, ao contar do último episódio em que nós deixámos os patronos para o fim, hoje falamos dos patronos ao início. Temos que agradecer aos patronos que nos continuam a apoiar nesta nossa 7ª temporada, que já arrancámos. Portanto, muito obrigado ao Fabrício Santos, à Joana Prada Lima, ao Nuno Cruz, ao Rui Pedro Oliveira, ao Pedro Pinto, ao Marco Miguel e ao Filipe Parra. Muito obrigado, malta, por nos apoiarem, bem como aos restantes membros também da nossa comunidade do Discord. Mas agora passo a bola para o Ruben, como costuma dizer. Então, o nosso convidado hoje é o Hélder Martins, diretor de fotografia, criador e também empreendedor do setor do audiovisual. É fundador e organizador do Filmmaker Summit, um evento que junta cineastas, videógrafos, criadores e profissionais da indústria para 2 dias de conversa séria sobre narrativa, técnica, negócio e o futuro do cinema e vídeo. O Hélder vem do terreno, filma, produz, resolve problemas reais e ao mesmo tempo decidiu criar um ponto de encontro para a comunidade, algo que não é só mais um congresso, é mais um espaço de ligação direta entre quem está a fazer acontecer no audiovisual em Portugal. O Filmmaker Summit realiza-se nos dias 17 e 18 de março no Auditório Alto dos Moinhos, linha azul do metro em Lisboa, é uma ajuda para quem precisar. Se quiserem estar presentes podem usar o nosso código PROVA20 e têm 20 euros de desconto na inscrição. O programa já conta com nomes como José de Sousa, João Siegel, Andreia Santos, Patrick Jaque, Nuno Garcia, Rod Caudic, Fábio Silva, Fábio Gonçalves, Adrian Claes, Paulo Stores, Bruno Afonso e Filipe Abreu, que aliás já passou por aqui no 4º episódio da 6ª temporada. Hoje vamos falar de visão, de comunidade, dos desafios reais do setor e da velocidade a que tudo está a mudar na forma como contamos histórias em imagem. Muito bem-vindo, Hélder. Olá, Hélder. Olá, João Paulo, olá, Ruben. Obrigado pelo convite e obrigado pela participação o ano passado no Congresso e bem-vindos ao Congresso deste ano. e obrigado aos ouvintes. Boa. Vamos começar então, pelo menos para saber, como é que nasceu esta ideia de criares o Filmmaker Summit? O Congresso, que ele começou como Wedding Select em 2014 aqui no Brasil. Eu estou no Brasil há 19 anos, fiz formação na New York Films Academy, depois fiz aí em Coimbra, num festival de cinema, que eles também fazem uma formação aí de 2 dias, e depois tentei entrar no mercado. Eu já fazia alguns casamentos, aquelas festas do interior, fazer os clipes das festas e assim. Fazia câmara, fazia edição também para várias pessoas em Aveiro, que eu, embora não tenha nascido em Aveiro, mas vivi a partir dos 10 anos em Aveiro até aos 35, quando vim aqui para o Brasil. E eu sempre fui ligado. Meu pai tinha uma loja de eletrodomésticos e de reparação e de venda, e eu sempre gostei de eletrónicos e assim sempre me encantava ver aqueles manuais que nunca vinham em português. Eu estudava-os bastante para ajudar o meu pai. Comecei a trabalhar assim até para outros concorrentes amigos do meu pai. Eu ia ajudar a explicar às pessoas como é que funcionavam, sobretudo os vídeos e as antenas parabólicas e assim. Então eu comecei, o meu trabalho foi nessa parte, e depois, quando comprei computador, comecei a estudar a parte de mais de edição. Eu queria trabalhar com arquitetura ao princípio, mas depois atrás desses programas, e eu comecei meio ao contrário. Comecei no 3D, com o Maya a estudar, e vim cá para o Brasil em, acho que 2003, Maya e After Effects e assim. Só que era muito complicado, era preciso super máquinas, e então fui meio que descendo. Depois para a edição, comecei a trabalhar bastante com edição e os efeitos, com After Effects, e depois meio que fui ver o quanto era complicado, né? Fui para a fotografia,
e então 2007 comecei com a fotografia. Quando comecei a ver, e aí vou fazer a ligação, e por isso esta introdução, quando comecei a ver a começar a surgir as câmaras, e porque também estava ligado muito com as marcas, tanto Sony, Panasonic e assim, começou a surgir os HDs, não Full HD, as primeiras câmaras HDs, e eu comecei a ver que aquilo ia transformar o mercado. E já comprei logo a primeira Sony, acho que era a Z1, a primeira, que era ainda a imagem não era progressiva, era interpolada, que ela fazia os 720 ou 1080i, se não me engano. Fui comprá-la aos Estados Unidos, à BH, fui de propósito lá, voltei. E pronto, e aí comecei assim mais a sério a entrar, foi onde fiz a New York Films Academy, num curso que eles tiveram acho que 3 semanas na Universidade Católica no Porto. E pronto, e depois comecei muito à procura de saber novidades sobre este mundo que estava-se a abrir de poder-se fazer cinema com essas câmaras. Começou a aparecer um rapaz que fez uma transformação para fazer os 24 frames com aquela batida como sendo 24p ou 25p. Ele fez conversão de lentes das câmaras fotográficas tanto da Nikon como da Canon. Aquilo servia, ficava a imagem invertida, nós na edição tínhamos de virar ao contrário, aquilo servia com um espelho e tinha um ventilador dentro que passava, que fazia a simulação dos frames a bater. Era assim. Fui também, fiz outra viagem aos Estados Unidos para comprar um desses e aquilo tinha 2 baterias, 2 pilhas AA que fazia o ventilador só trabalhar só para usarmos e fazia, pronto, era o desfoque que nós não tínhamos no vídeo, né? Nunca tivemos. Claro. E aquilo fazia, escurecia bastante a imagem, não é? Porque já tinha a imagem escura da lente e depois levar outra lente à frente e não havia aquelas 1.4 que nós temos hoje a 100 euros, né? Uma lente tinha-se de comprar lentes manuais e fazer o foco todo manual, ver a imagem invertida, ou colocavas a câmera ao contrário, fazias o suporte para conseguires ver a imagem bem, ou então torcias todo para ver a imagem. Mas ainda fiz uns curtas assim e pronto, e era bem interessante aquilo. E eu sempre, pronto, como falei, sempre gostei de estar à frente, de me maravilhar com essas tecnologias. Comecei à procura de pessoal para ver se queriam trabalhar e assim, mas não encontrei ninguém. O pessoal aqui, pronto, em Portugal, que eu conhecia, que via em fóruns e assim, queria tudo trabalhar com cinema, e que cinema era trabalhar com 35mm, com coisas que era caríssimo, ou tu tinhas de ter uma confiança grande, não é, para conseguires trabalhar com esse pessoal que trabalhava com película, ou então não tinhas nada a fazer, pronto. E então foi aí que eu vi muita gente no Brasil, deixa-me só beber aqui um bocadinho de água, quando falo muitas vezes seguidas, começa-me a falhar. Tranquilo. Recapitulando. Então eu comecei a ver muitos fóruns. Quando alguém queria fazer alguma coisa, era tudo no Brasil. E como já tinha estado no Brasil, fiquei 3 meses a estudar o After Effects e Maya e tinha alguns amigos, aproveitei e olha, larguei tudo em Portugal em 2007, início de 2007, vi que tinha aberto uma escola de cinema, exclusivo de cinema, em São Paulo, e pronto, eu não fiz universidade,
nem sequer entrei, fiz o 12º ano, e assim, aí tudo. Já é difícil para quem tem formação, né, escolar. Então, para quem não tem, é praticamente impossível. Ou ficava o resto da vida a fazer casamentos e batizados e vídeos no interior daquelas festas, ou então para tentar arriscar alguma coisa, arrisquei vir para o Brasil, pronto, e para quem quer trabalhar com cinema, que é um mercado bem complicado, a melhor coisa é ir para uma escola. Porquê? Porque as pessoas são obrigadas a trabalhar contigo, né? Os colegas da turma e os professores, e verem a tua capacidade. Então, foi uma coisa que eu consegui. Estava a contar em formar um grupo com colegas de turma e assim a ver o que é que dá, mas tive a sorte de começar logo a trabalhar com 2 professores e, e pronto, e entrei, e isso ajudou-me ali a ganhar algum dinheiro. E quando começou a sair a Canon 5D Mark II, que foi aí a grande transformação das câmaras de vídeo para as fotográficas, já tendo ali um autofoco e assim, eu comecei a escrever sobre isso e a dar referência, não a puxar tudo para mim, a ver as coisas dos outros e depois publicar, olha que eu sei fazer e assim. Eu sempre gostei de trazer as pessoas, pronto, chamar quem se está a destacar e assim. Então comecei a fazer um site que era o HDSLR, isto 2010, e colocava pessoal do Brasil e do resto do mundo, tudo que fazia trabalhos bons, eu publicava esses vídeos que eles publicavam ou no Vimeo ou no YouTube, perguntava que câmera é que eles usaram, que lente é que usaram e assim, fazia essa descrição, mandava e-mail mesmo para a pessoa, né? Para fazer ali uma entrevista a cada um. E pronto, comecei, isso também me trouxe alguns benefícios de conhecer bastantes pessoas, e daí surgiu a ideia do congresso. Como o vídeo de casamento foi o primeiro a abraçar, o pessoal que trabalhava com vídeos de casamento, os primeiros a abraçar as DSLR, porque toda a gente gozava com quem usava DSLR, pessoal de clipes, de publicidade e cinema, era, olha, lá está. Eu lembro-me várias vezes até, porque eu trabalhei nesses 2 mundos ao mesmo tempo. O pessoal que trabalhava vídeos de casamento e os outros de cinema e assim. Eles então, o pessoal brincava que, pronto, até os primeiros a fazer alguns filmes, uns curtas assim, com as DSLR, então chamava, lá veio um filme de desfoque e desfoque, porque o pessoal se encantava e gravava. Se tinha uma lente 1.2, gravava 1.2. Era a ponta do olho ficava focado, o resto do olho já ficava desfocado. Pronto, pessoal, é tipo efeito, quando chega um efeito novo a gente usa o tempo todo, né? Então era tudo, tudo gravava-se o filme todo a 1.4, a 1.2, a 1.8. Então o pessoal gozava connosco, eu também fazia assim, né? Que era o filme de foco e desfoque. E pronto, e eu primeiro comecei a chamar uns colegas, vi que havia muito procura e o pessoal a toda hora pedia-me contactos dele ou pedia-me informações a mim, eu quase tinha que abrir um escritório só para responder a e-mails. Então resolvi primeiro começar isto em 2012, comecei eu mesmo a dar umas palestras, mas pronto, queria levar mais convidados e assim, e não gosto muito de falar em público, também por isso é que fui para diretor de fotografia, que é para ter a certeza que não fico na frente, ninguém me filma, assim estou atrás. E comecei a fazer durante 2 anos, fiz workshops, pronto, que levava uma pessoa, eu junto com ele organizava tudo, falava ali algum bocadito de alguma coisa também para ajudar e para fazer um intervalo para ele, no máximo 1 hora, e
pronto, fui vendo o que é que eu vi. As pessoas, quando em workshops, elas ficavam encantadas com o trabalho e começava a ver o trabalho dessas pessoas, todos iam copiar aquilo que ele Já fez, tinha ensinado. não é? Por causa de admiração com esse trabalho. Foi daí que deu a ideia de começar a fazer os congressos. Ok. Porque convidarem umas 8 pessoas, quase que uma que falava desconstruía a outra, não é? E eu Ok. mesmo combinava com eles isso, porque eu, eu mesmo que escolhi, não é patrocínio, não é nada. Eu penso nos temas. Hoje em dia já são temas diversos, mas antes, como era vídeo de casamento, eu escolhia este trabalha desta maneira, este trabalha desta, este usa 7 lentes no casamento, aquele tipo o Santi Veiga só usava 50 milímetros. Então ele vinha, não, eu uso isto para isto, faz a imagem assim. Vinha ao Santi Veiga a seguir, eu uso a 50 milímetros em tudo, porque eu assim consigo fazer isto. E a pessoa explodia a cabeça, né? Aquele início, a pessoa ficava. E pronto, e Deslumbrada. ela conseguia ver o que é que ela tinha mais a ver com ela. E então, até de uma e de outra, não é? Tu copiando de vários consegues ser original. E daí foi surgindo, e surgiu várias pessoas. Foram nos 2, 3 primeiros anos, depois viraram palestrantes nos anos a seguir, porque conseguiram aprender bastante e desenvolveram. E, e pronto, eu fui fazendo até 2018, ligando ao Wedding Select, porque era de casamentos, era sobretudo de casamentos. A partir de 18 o mercado foi-se transformando e o pessoal, tanto cinema como nós vimos séries famosas, filmes famosos, a já usar as DSLR e as mirrorless, que também tinham chegado no mercado. E, e então eu comecei a ver excelentes trabalhos feitos com estas câmaras em publicidade, em clipes, em cinema, em vídeos institucionais e assim. Então tirei o wedding, não é, para não prender a Isso é esse público, limitativo, não é? é, e ficou só Select, que foi até 2023, 24. Depois acabei por fazer o Filmmaker Summit. Porquê? Porque também o Select sozinho não indica nada. Select do quê, né? E já tem um monte de coisas Select. O Santander tem Select, a Shell tem Select na parte dos postos e assim. E pronto, era um select sozinho ali, eu ainda coloquei masterclass e assim, mas eram duas coisas que ficavam vagas. E então, Filmmaker Summit, quando pensei então a fazer no ano passado em Portugal, troquei o nome para Filmmaker Summit, que é fácil de identificar do que é que é. Então, o que é que podemos esperar da edição deste ano? Deste ano, olha, para já, ainda ontem estava a falar com a Andrea, ela vai conseguir uma ARRI. Então, quem nunca brincou com uma ARRI, e não é só, Uau! é um congresso que não é só falado, tem metade A ou experiência, mais não de é? metade a pessoa vai experimentar ali, que é o caso, a palestra que vai ser a última palestra do segundo dia, da Andrea, que é uma diretora de fotografia bem famosa em Portugal, fez diversos filmes e séries conhecidos, e ela, pronto, conseguiu ali, ela vai fazer luz e assim demonstrar, primeiro demonstrar como é que é trabalhar com a ARRI, para a pessoa que um dia que apareça, porque normalmente não é uma câmara que nós compramos, é uma câmara que nós alugamos para fazer trabalhos, então está acessível a qualquer pessoa, desde que ela tenha orçamento para isso. Então não é uma câmara para ter medo, mas convém saber algumas coisas da câmara Claro. e é isso que nós vamos passar ali naquele primeiro workshop sobre a ARRI e também, pronto, a nível geral, que não é só para a ARRI, como trabalhar com luz e nada melhor que uma diretora de fotografia Claro. para mostrar como se ilumina uma cena que nós vamos colocar ali. Então vamos fazer isso. Também outra palestra que é bem interessante,
que normalmente é chata, ou no tempo de 1 hora e meia, que é cada palestra, poderia não dar, no caso com o colorista, com o Nuno Garcia. Pronto, ele é um colorista, também tem excelentes filmes e séries, e o que eu combinei com ele para ser produtivo para toda a gente, não é? Porque se fosse ali para ensinar truques de coloração ali em cima de uma cena e assim, só o tempo de trabalho ali de um bocadinho de uma timeline comia esse tempo todo. Então, o que ele vai falar, vai mostrar, vai ser sobre as câmaras, desde Nikon, desde a Canon, desde a Fuji, e pronto, ali levamos umas 4 ou 5 marcas, como também a Sony, que a maior parte do pessoal de vídeo trabalha, e ele vai dar dicas para fazer coloração com esses arquivos, para você ter de base, para ter uma cor, pronto, perfeita ali, a base. Depois, cada um faz a coloração do jeito que quer, mas para trabalhar com aqueles arquivos, ele vai mostrar como é que se consegue tirar o máximo proveito entre a câmara e a parte da coloração. Então acho que é bastante proveitoso, e pronto, é bom que trabalhe ali com todas as marcas para a pessoa poder até ir de uma marca para outra e assim conseguir equivaler as cores das câmaras umas com as outras, que é bem difícil. Depois, o evento é mais orientado para quem já trabalha na área, ou há ali um espaço também para quem quer começar? Para quem quer começar, talvez tenha um pouco de dificuldade. É bom para quem quer começar, para ela saber que área dentro do vídeo é que vai, porque praticamente todas as pessoas que estão ali trabalham com vídeo e trabalham completamente diferente uns dos outros. Claro. Então é bom para a pessoa saber ouvir várias coisas, ver com o que ela se vai apaixonar mais. Não é o que ela ganha mais dinheiro, mas o que é que ela se vai sentir melhor. Não é? Porque se a pessoa não se sentir, também não consegue ganhar dinheiro, nem nunca vai estar bem. Então, isso é muito difícil assim, a pessoa ir pensar naquilo como forma de dinheiro, na parte da criatividade, porque a pessoa tem que ser criativa. Temos também a IA, não é? Que vai ser ótimo saber. Até estava a falar com o Ruth, que é brasileiro, ele ilustrou aqui este ano, e a gente estávamos a conversar assim, até o título, e estávamos com dificuldade até que. Porquê? Porque está a sair muita coisa. Ainda agora tem aí uma, até já parou Hollywood a protestar que eles. O 2.0, nossa, e já estão a falar no 3. Já estive a falar com um cara que ele está a testar já o 3. Então imagina como é que virá. E então isto muda muito rápido. Então a gente, vamos ver quem é que está na altura, ele também trabalha com todas as ferramentas, e vamos falar sobre isso. Não vale a pena estarmos já a pegar numa coisa, deixar aí mais aí uma semana antes, e eu vou preparar as coisas para saber o que é que eu levo assim de melhor ao pessoal, para mostrar exemplos e assim, e aí a gente poder lá falar sobre isso. Então pronto, também acho que é bem interessante. É uma área que eu tenho estado a estudar, estou quase 2 anos a estudar de IA, e assim tenho estado encantado com isto, com as possibilidades que podemos fazer. Agora agarrando já aqui nesta tua deixa da inteligência artificial, até porque, como tu disseste bem, portanto, o Rod Kawia vai ser um dos oradores do Filmmaker Summit, e certamente irá falar do IA, não é? Que é um bocado a área dele, e neste momento é um tema quente, para dizer que é capaz de ser do que está a ser mais falado a nível de tecnologia, não só nos computadores, como nos telemóveis, como também na nossa indústria do vídeo e da fotografia. A inteligência artificial está a transformar claramente o setor, não é? Sim. Que desafios reais é que achas
que são colocados através do seu uso. Tu acabaste de falar um deles, não é? Tipo o facto da reação da malta de Hollywood à demonstração da potencialidade do Seedance 2.0. E achas que é um bocado esse o caminho? Vai ser essa mudança quase de maneira como se criam filmes? Se calhar o facto de não se usar inteligência artificial só para fazer ali uma espécie de mock-up, ou até mesmo no storyboard, o que pretendes, mas quase consegues fazer o filme só através da inteligência artificial? Eu acho que sim, eu acho que vai ser uma transformação como foi a chegada do computador à música. Vias nunca mais vês ninguém a aprender guitarra, ficar ali 3 anos a aprender guitarra, ou quatro, ou mais, né? Ou piano e assim. Então, muito poucas. Vai para aprender uma base, mas depois hoje em dia está tudo no computador, fica mais fácil. Tu não precisas te juntar com umas 5, 6 pessoas para fazer uma banda, então consegues no teu computador, tens a bateria a bater de forma certa, não estás dependente se ele pode ir ou não a um ensaio e assim. Então a música ficou toda transformada. Podemos dizer que foi para pior, mas, mas transformou-se completamente. Então eu acho que vai ser um pouco como isso. E acho que é vantagem para nós que não trabalhamos em Hollywood ou nas mega empresas, mega produtoras. Porquê? Por exemplo, uma das queixas, agora falando a nós como portugueses, nós vemos os filmes de Hollywood, quantas vezes já não foram feitos filmes de Romeu e Julieta, quantos não foram feitos do rei David, o rei David, ou assim, que nós vemos é só história inglesa. E nós temos histórias muito melhores eh, que nunca foram contadas no cinema. Então isso abre-nos uma porta para isso. E pronto, e acho que a grande transformação ainda não está a acontecer com o que a gente tem visto. Mas isto agora, isto que está a sair, é simplesmente para TikToks e Instagram, para eles ganharem dinheiro, terem visibilidade. Depois a grande transformação vai ser quando elas conseguirem sustentar, não é? Não precisem quase estar aí a fazer estes vídeos todos. São o que nós vemos agora, são trabalhos fantásticos, mas ainda não têm assim muita mão de direção. Tu mandas lá fazer, faz uma luta assim, assim. Então aquilo fica muito engraçado, mas não há desenvolvimento a partir dali, não há muita, não está a passar ainda, chegar à hora da emoção e assim, porque isso ainda não vende porque precisa de ser uma coisa longa. Mas eu acho que eles, de certo, já têm essa ferramenta para depois, mas por enquanto ainda não estamos lá. Vamos ver como é que fica agora o tendência e assim, como é que vai ser trabalhar com ele. Acho que vai estar melhor para começar a surgir assim filmes, e aí podemos pensar dessa maneira, não utilizar aquelas personagens. A gente não precisa, para as nossas criações, não precisamos de usar os personagens de Hollywood. Podemos usar os nossos, inventar umas, ou fazer com o grupo de amigos que eles sejam atores, porque não vão ser atores de verdade, né? Não vão não precisam interpretar. Então a gente só precisa da figura física, por exemplo, Mas isso não para causa fazer um isso. risco demasiado grande para a própria indústria, quando começas a abdicar de atores, técnicos de som, diretores de fotografia, produções? Mas tu vais precisar sempre disso, dessa parte dali. É pior, por exemplo, para os atores. Mas é como a animação. A animação está aí, não é? Está a Pixar, que não leva um monte de atores, só fazem a voz, ou então fazem um movimento e depois que é escaneado e passa para a personagem. Então aí vai ficar mais, pronto, a parecer real as cenas. Até para a própria indústria eu acho que vai ser ótimo. Olha quanto eles gastam em explodir carros, que eles fazem mesmo assim, porque eles antes, e tu vês
Por exemplo, fazendo uma comparação, aquela série Arcane, não sei se viram, da Netflix. Não da animação, sim. Sim, que é uma série fantástica. Não vi, mas conheço e ouvi falar muito bem dela. Sim, tem uma E animação mesmo pegando em obras da Pixar, eles demoram 4 anos a fazer aquilo só por causa do render. É preciso esperar 3 a 4 anos para que fique pronto. Então isto vai-os ajudar a sair muito mais coisas. É lógico que não vai ficar assim como acontece agora com a música que tem IA e tu não vês ninguém a fazer êxito com música de IA. Então vai sempre precisar dos profissionais. Tu vês profissionais usarem aquilo para ajudar por certo, a escrever, a fazer as letras, a fazer o ritmo e eles depois pegam e vão lá copiar aquilo, sim, se calhar, e passam temos que contar música. sempre que vai haver abusos, aliás, a gente na área da fotografia temos visto isso, porque tem sido uma área que temos notado cada vez mais. Eu acho que na fotografia still vai ter esse problema, porque está ali, tu hoje chegas na IA, dizes que quero uma Canon R5 com a lente 50mm 1.2, assim, e ele faz-te essa imagem, uma imagem muito próxima a isso. Aí tens dificuldade. Na parte do filme, porque a fotografia é o sentimento, é aquilo que tu vês, é aquilo que não vês também, aquela pausa, não é? E que leva ao pensamento sobre aquele frame, aquele momento na vida. No filme, por isso é preciso uma equipe muito grande. Por exemplo, eu não sei muito bem dirigir. Vai ser difícil eu fazer na IA uma direção boa. Eu posso saber câmera, saber os movimentos, coisa que uma pessoa comum ela não vai chegar ali. Agora quero um traveling, quero que a câmera vá daqui para ali. Porque é preciso aprender cinema para trabalhar com IA também. Claro. Então, tudo de luz, tu precisas de, como temos visto agora também, saiu uma que troca a luz do dia, toda a gente que está a fazer e achou isso bonito e assim, mas toda a gente está a fazer a golden hour, porque já não sabe trabalhar com a outra, aquilo é que é bonito, então deixa-me fazer isso bonito. Pronto, lá está, serve para Instagram, serve para TikTok. Agora vais fazer um filme todo, ou mesmo uma série na golden hour, todo o tempo, né? Então tu precisas saber a linguagem, precisas saber o que é que cada luz, cada cor, qual é o sentimento que ela te vai passar. Então acho que é bom para as pessoas que sabem trabalhar e não têm hipótese de chegar a uma Hollywood e convencer ali os patrões que tu queres gravar aquilo e que isso vai dar certo, né? E achas que então estas ferramentas estão a democratizar um bocadinho? Sim. Ou achas que até poderá criar uma saturação do mercado? Pode fazer. Há pessoas que podem ver estas ferramentas como uma maneira mais fácil de entrar no mercado, não é? E muitas vão se especializar em prompting, o que é perfeitamente normal. Sim. Mas isso depois também pode criar aqui uma sobrecarga e uma saturação do mercado, ou achas que não? Mas se fores a ver, o mercado, por exemplo, agora já não está saturado com câmaras a 500 euros e lentes a 50, 100 euros. Também saturou o mercado. Então é bom que vai pegar também pessoal que está aí, tipo eu, que estou a pensar em migrar para essa parte, para a parte de IA. Também uma das coisas também forte, eu já tenho 53 anos, uma das coisas que o nosso mercado é muito mau nisso, pelo menos eu vejo aqui, e acho também a falar com alguns amigos, é assim, a gente normalmente aí a partir dos 35 anos já fica difícil entrar em novos trabalhos com novas equipes, sobretudo se tu não ficas como produtor, virás produtor executivo, tu és meio que excluído. Pronto, continuas a trabalhar com aqueles mesmo que estavas e mais nada. Então, o IA és tu.
Então ainda estás vivo, é uma forma de Pois, mostrar que ainda estás vivo, podes criar, já não tens esse problema, sobretudo para publicidade e assim as agências a cortar, gostam de trabalhar com o pessoal mais novo e assim. Então também é uma forma de quem é mais velho conseguir, pronto, que não virou diretor, que não virou produtor, e isso acontece em todas as áreas, que de antes não estou a queixar, mas é uma coisa que acontece do mercado, do próprio mercado. Tu viste Steven Spielberg, mesmo sendo diretor, ele teve que virar produtor, sim, não sim. é? Tu vês até os músicos. eh, Quase todos os músicos, passados uns anos, eles viram produtores, né? Começam a arranjar outros músicos e assim, porque e a idade faz isso, né? Tu começas-te a cansar e assim, então acho que a IA é bom até nesse aspecto para nós termos uma continuidade, que poder inovar também. Então, estou animado nessa forma, pronto, para já, que é o início, depois vamos ver o que é que Pronto, acontece. ainda vês como uma ferramenta muito Sim, sim, positiva e criativa, sim, sim, não é? sim, Hum, sim. e achas que hoje em dia estão-se a formar criadores ou apenas operadores técnicos? Tendo em conta que agora, até mesmo não usando só o IA, não é? Achas que cada vez mais as pessoas recorrem a partes mais criativas ou simplesmente estão focadas na questão técnica da coisa? Eu acho que está ao contrário. De antes havia mais, eu acho que havia mais técnicos, que é o caso. Eu nunca quis ser diretor, nunca quis ter essa parte da responsabilidade. Diretor, pronto, diretor de um filme, assim, que sempre quis fazer a parte técnica, a parte da direção de fotografia, que tem um trabalho menos artístico, porque o diretor ele é que escolhe até posicionamentos, eu discuto com ele onde é que posiciono a câmara, mas ele normalmente ele traz esse trabalho até de movimentos e assim, eu normalmente eu brinco que o diretor é o arquiteto e o diretor de fotografia é o engenheiro, porque Hum, o diretor vem-nos com a ideia, eu quero fazer isto pois, assim, assim, o outro é que torna a coisa real, e a gente tem que se virar para transformar aquilo que para ele quer, concretizar a né? ideia. Ler aquele pensamento e trazê-lo para a vida. Então, pronto, eu gosto disso, como há o pessoal que é o gaffer, que é o cara, a pessoa que vai só fazer a luz. E pronto, eu digo mais ou menos onde é que ele quer e ele vai lá e trata disso, de fazer a luz como eu quero, a parte da direção de arte, que a pessoa estuda como é que vai ser o filme, indica ao diretor quais são as roupas, onde é que as coisas ficam posicionadas, mas sempre o diretor tem a última palavra, a gente meio que é um conselheiro. E então hoje em dia que eu vejo é que toda a gente quer dirigir, vê-se isso muito na internet, já há diretores de fotografia que eles, pronto, viram influencers e com isso eles querem apanhar tudo para eles, ser bons em tudo e assim. Então acho que está no caminho contrário do que era de antes. Curioso. Mas é sempre bom ter esta opinião de. Ainda por cima, tu estás no mercado, não é? Acho que é bom. Uhum. E nós também sabemos que vai haver um round table no evento. Exato, exato. Queres só fazer assim um teaser? Não precisas falar muito. Portanto, sabemos que vai haver um round table que vai envolver, se não me engano, 5 pessoas, não é? Sim, sim, sim. Um, e queres desvendar só assim um bocadinho do que é que poderá vir a ser falado nesse round table? Eu tenho aqui, deixa-me ver Pronto, aqui que entanto, eu quando tenho. procuras, eu posso já, tanto vai ser o Fábio Silva, o Fábio Gonçalves, o Aidan Kless, o Paulo Stosch e o Bruno Afonso. Portanto, Exato. é a malta que vai estar envolvida neste roundtable. O que é que Uhum. eles vão lá falar? Ou debater? Pronto. Eles, dos temas que me falaram, pronto, que a gente discutiu assim para falar, começam assim meio com uma provocação do que o que é mais importante, networking ou talento.
Também vão falar sobre a inteligência, meio que o que a gente conversou aqui, e não quero que, se eles entretanto ouvirem, que sigam o meu raciocínio, quero ouvir o que é que eles têm para dizer, pronto, Claro, claro. que considerar se é uma ameaça ou uma ferramenta. Também vão falar sobre faculdade, se sim, se não, o que é bom, o que é que não é? O quanto é bom a pessoa ter influências, ter bastante influência ou não, quase ser meio que virgem. Nisso, e este ponto estou eu aqui a acrescentar à parte deles. E depois também, agora deixa ver aqui. Também em relação a mercado, né? Que é uma coisa que é sempre preciso dinheiro, que a gente precisa de pagar as contas, Sim. né? E então, em relação a valores, quanto o que é um valor alto, né? O quanto se deve cobrar, e se isso vai fazer afastar clientes, como começar a cobrar mais, eu acho este um ponto bem interessante. E como estar no mercado, né? Quando uma coisa é tu começares a carreira e fazeres alguns trabalhos de graça, ou cobrares pouco, e depois é preciso saber estar posicionado no mercado e saber se vender e assim. Então eles vão falar um pouco sobre isso. Ok, então acho que já estamos aqui um bom teaser do que é que se vai falar na Roundtable. Uhum. Um, E e será entre 1 hora e meia, 2 horas, e depois vai também ser aberto ao público. Então, acho que aí vai surgir vários temas, vários desenvolvimentos, e se calhar aquilo que é para ser umas 2 horas, por isso é que eu coloquei também no fim do primeiro dia, que é para não atrapalhar se tivesse alguma palestra depois a seguir, depois então a gente poder podia-se ali todos ficar e levantar mais alguns à pontos e vontade, assim. estar mais à Uhum. vontade a nível de tempo. Sim, Boa. sim, sim, sim. Um, e também vamos ter o João de Souza, não é? Que ele certamente irá falar sobre storytelling, penso eu. Uhum. O que é que para ti diferencia um bom videógrafo de um verdadeiro storyteller? E, pronto, o storyteller, ele vai mais, é quase como um diretor. Ele tem um tempo que ele trabalha, e eu estou-me a lembrar de uma das pessoas que começou com isso nos vídeos de casamento, e depois ele começou a fazer documentários, séries, até aqueles DVDs para bandas aqui no Brasil bem famosos, e assim, que é o Gui Dalzotto. Ele começou por até se identificar, assim, a primeira pessoa que eu vi a fazer um storyteller. E eu, pronto, acompanhei todo esse trabalho dele, a ver a transformação, quanto ele se dedicava. Por exemplo, nos vídeos de casamento, ele não começou só a ir no dia do casamento e fazer o vídeo, ou ali uma semana, ir fazer o pré-wedding. Ele ia ver onde é que eles se conheceram, ele ia lá ver aquele espaço onde eles se conheceram, ver se alguma pessoa, quase fazer um documentário, pronto, alguma pessoa conhecia, estava lá, se lembram deles, falar com os pais deles, falar com os irmãos, falar com as pessoas que os apresentaram e assim. Então, ele depois trouxe isso para os documentários, trouxe isso para os DVDs e documentários, até saiu no Netflix e assim, por exemplo, de Luan Santana, de ir ter com a família, de acompanhar isso. Então, esse é um storyteller, não é? Que é o trabalho, pronto, é um documentarista. O filmmaker em si, pronto, é a pessoa que vai operar a câmara e assim. Então, essa acho que é possivelmente a diferença. Eu lembro quando nós falámos da edição deste ano, quando estavas ainda a planear isto, recordo-me teres falado com muito entusiasmo
do Patrick Jacques, dos vídeos que ele faz, não é? Que são orientados ao marketing médico. Uhum. E Exato. não é? Lembras-te que nós tivemos essa conversa. O que é que te fez trazer alguém dessa área? É por ser uma área diferente? O que é que te motivou a trazê-lo? Foi, primeiro, desconfiança. Um amigo meu é que me apresentou os trabalhos dele. E eu lembro de consultório médico e hospital, Uhum. que eu, se a gente for imaginar, é assim um terror, onde tudo é branco, os médicos vestem de branco, ali, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Eu imaginar, o que é que aquilo terá ali de interessante? Até ver os vídeos dele, não é? E a cor que ele faz e o jeito que ele faz, e consegue trazer para os vídeos uma coisa completamente diferente que eu nunca tinha visto. E depois a história dele, como é que ele teve a ideia deste mercado. E começou com um problema que ele teve com o filho, precisar procurar. O filho é autista, então ele começou-se a bater e a ficar, pronto, com problemas, até ficou com a cara toda inchada e assim, e ele ficou desesperado à procura do médico e queria o melhor médico. E então, como toda a gente faz, vai no Google. E uma coisa é tu ires no Google, vês ali a referência, o que é que foi, é uma das coisas que aqui está a acontecer muito no Brasil, a pessoa no máximo utiliza o Google para ver o nome de alguns, mas depois vai no Instagram para ver o que é que o médico faz, para ver o que é que ele diz, não é? Os vídeos que publica e assim, então essa busca, sobretudo aqui no Brasil, está a mudar, e eu acho que é uma coisa que muda em todo o mundo. As pessoas vão ver quem é essa pessoa, o que é que ela faz no trabalho. E então, pronto, ele começou à procura de um ou outro, viu um que deu palestras sobre exatamente o problema do filho, o problema que o filho tem, e assim ele, pronto, tinha uns de à volta de R$ 200 e foi para este que era à volta de uns 600, 200 euros, 600, R$ 700 e foi para um que a consulta R$ 1.200 e ele preferiu esse porque sentiu confiança ao ouvir aquela pessoa no Instagram. Ok. E ele começou meio que assim, viu que aquilo era uma oportunidade de ele dar viu os vídeos dos médicos que eram fracos e assim ele começou a oferecer esse serviço. Então, pronto, acho que é uma ferramenta de marketing para os médicos, mas os médicos não vão montar uma equipe de filmagem, não é? Então ele meio que começou a fazer esse serviço, como, por exemplo, comparando, é quase a mesma coisa que tu fazes para uma empresa, para divulgar a empresa, um novo sector que a empresa abriu e assim. Então, é trazer isso para o mundo médico. E é uma oportunidade de negócio ali que ali está. E assim é isso que eu quero trazer para Portugal, que acho que é uma oportunidade de pessoas que trabalham noutras áreas olharem para isso como uma boa alternativa. E depois nessas coisas não há aí muito IA que faça, que venha trazer o médico, fazer uma cirurgia e assim, e os resultados. Então eu acho que é bom, que vai ser uma ótima palestra para o pessoal assistir. E estamos a ver, levar uma maca até para lá, então também vai ser prático para as pessoas verem como é que ele faz a luz, como é que ele normalmente ele fala para os médicos até para poder utilizar luzes, como é que ele fala para médicos e enfermeiros, então como é que se deve dirigir para você conseguir tirar o máximo partido deles e que eles colaborem e assim. Então ele tem várias táticas para isso, não é só chegar lá E filmar e pronto. e filmar. Pronto, acaba por ser também aquela história do storytelling, né? É preciso estudar Sim, sim. bem as pessoas e saber falar com elas. Interessante, interessante.
Então que convidado é que estás mais entusiasmado por ouvir? Sem querer ser injusto para todos os Ah, convidados, aí mas de certeza estás entusiasmado com algum. é difícil, assim, Até a nível porque pessoal, alguma coisa algum tema que estejas mais curioso por ouvir. é que é assim, são as pessoas que eu escolhi. Eu Pois, escolhi eu sei, eu sei, eu exatamente sei. por coisas que eu gosto. Eu faço como, imagina-te dono da Disneylândia, né? Tu Claro, escolhes os brinquedos. queres tudo, não é? Então eu escolho mais ou menos o que é que eu gostava de ver, Uhum. né? E mesmo eu, a minha ideia é assistir a tudo, embora fique difícil porque fico sempre com o pessoal a conversar cá fora e assim. Então fico lixado por causa disso, mas também é bom ficarmos assim a trocar figurinhas de lá fora. Eh, mas pronto, todos eles são coisas que eu quero aprender para mim. Uhum. Pronto, eu sou diretor de fotografia, mas nunca trabalhei com uma ARRI, então quero ir ver, Pois, quero ir exato. para tirar ali umas fotos e assim, fazer os brinquedos e aprender e tirar até tirar ali um curso extra, quando que a gente vai montar, que tem um intervalo de 1 hora para fazer provavelmente ali fazer um coffee break e assim, e vamos estar lá, enquanto o pessoal está lá, a gente vai estar a montar as coisas. E Pois. então vou lá estar a ajudar, já falei, não, eu ajudo, assim, para estar ali a mexer também. Eh, Lá está, a IA, eu já tenho falado com o Rude e assim, a cor também, que é um problema que eu tenho em trabalhar com as várias câmaras, então quero aprender isso. Pois. Mercado, eu sou, pronto, lá está, eu nunca tive nenhuma produtora, porque eu sou péssimo vendedor. Então eu não sei muito lidar assim Fiz um com o bocadinho de público, tudo. então gosto de ouvir para ver se pega alguma dica. Então fica difícil, né? Lá está, como eu Uhum. falei, eu construí isto meio para mim, assim, o Não, congresso. Então são áreas todas que eu quero ouvir. não, é importante que é que quando criaste pensaste se eu estivesse do outro lado, o que é que eu gostava de Uhum. ouvir, não é? Construíste um bocadinho por Sim, aí, sim, não é? sim. É, Sim, sim, bom. sim, exato. E Helder, que impacto é que esperas que este evento tenha na indústria criativa portuguesa? Eu espero, vendo aqui do que aconteceu no Brasil, pronto, desde 2014, são 12 anos, transformou muita gente que é grande hoje no mercado. Eles começaram, eles mesmos dizem, que foi ali que abriu os olhos. E também não só pela, pelas pessoas que lá estão a palestrar. Muita gente até arranja contratos de trabalho, por exemplo, ainda não foi o ano passado, foi há 2 anos, um amigo meu que também, uma área que me interessava bastante, que ele começou a fazer os jogos, usar as mirrorless para fazer o futebol, para dar aquele Uhum. desfoque e assim, dar aquela Sim, imagem mais cinematográfica, embora esse termo eu não gosto muito do termo cinematográfico, mas pronto, é o que as pessoas entendem melhor nos jogos e estar ali a fazer com o gimbal junto aos estádios. Ele começou a fazer tipo a Liga dos Campeões daqui, que é a Copa América, e fazer para diversos clubes. Ele começou a trabalhar diretamente com os clubes, a fazer o vídeo dos treinos e assim para as redes sociais. E eu queria mostrar esse mercado, que era um mercado novo. Então ele foi, e como um mercado novo, e ele precisa trabalhar na América Latina toda, e sobretudo mais aqui no Brasil, então ele precisa de pessoas de vários estados aqui do Brasil, e mesmo para a equipe dele, e acabou, 5 pessoas estavam lá, que ele acabou por passar contacto e começaram a trabalhar com ele, e estão com ele ainda até hoje. Ainda há pouco tempo a gente teve a conversar e assim, ele me estava a agradecer, eu precisava de pessoal, eu não sabia como fazer e assim, foi bom lá que já, já fechei e que estão comigo até hoje.
Então é bom por causa até desse networking, não é? E a gente, por mais que esteja em grupos de WhatsApp e assim, nada melhor do que se ver ali frente a frente, vai encontrar pessoas que estão no mesmo nível de aprendizagem que a pessoa então fica ali a trocar figurinhas e assim, e é mais fácil até depois para a frente fazer-se trabalhos em conjunto, então acho que pode, pelo menos a ideia é essa, é se transformar num ponto de encontro e desenvolvimento, né? Um acelerador. A ideia é essa, que seja um acelerador para as pessoas, na parte do audiovisual. E o que é que achas que nos próximos 5 anos, o que é que te parece que é quase essencial saber fazer ou dominar? Achas que será só a inteligência artificial ou algo mais? Não, a inteligência artificial, nós vemos agora muito isto, né? Porque ela está a apostar forte no Instagram porque eles precisam de dinheiro, né? Nós sabemos que está-se a formar aí uma bolha E a bolha não vai e arrebentar? ela tem que rebentar, é assim, mas estão a ver quem é que vai sobreviver. Tem um monte de IAs, a gente não precisa tanto IAs, que não fica viável para eles, e por isso é que nós vemos a toda a hora toda a gente a fazer trabalhos de IAs e a fazer vídeos de IAs, mas no fundo são publicidades e eles estão a começar a pagar bem para o pessoal fazer, que é para, pronto, quem se destacar vai ganhar o mercado. E até as IAs hoje que se estão a destacar mais, não são eles que fabricam os principais programas. Por exemplo, a que está a destacar mais hoje, a Wakefield, e assim, ela até faz publicidade às outras, mas ela quer ser tipo hub ali, a central onde as pessoas vão para lá e eles era uma empresa que valia tipo 130 mil, agora vale em pouco tempo, por causa da publicidade agressiva que eles têm feito, foi para 1 bilhão e qualquer coisa, ou era 300, cento e tal milhões e foi para 1 bilhão e tal. Então, pronto, tá essa guerra. Daqui a 5 anos o pessoal vai usar como hoje usa 3D, embora vai ser muito mais fácil, vai as pessoas conseguirem fazer como pronto, talvez a forma mais fácil que eu estou a ver seja como é as mirrorless hoje para o mercado, porque se fores a pensar há 15 anos atrás, toda a gente tinha uma câmara de filmar. Hoje quase ninguém, não é? Usas também, tipo a Sony, e elas ficaram menorzinhas, tipo a Sony FS6, a FS9, a FS9 e assim, mas vai ser para trabalhos específicos. Agora, do resto, nós vamos usar muito IA junto com os nossos trabalhos. Mas, assim, acho que vai ser isso. Se não inventarem nada até Sim. lá. Mas agora que estávamos a falar de essa experiência entre Portugal e o Brasil, tu achas que Portugal pode se tornar um polo mais forte de produção criativa ou andamos sempre aqui a correr atrás? A questão é o mercado. É um mercado que ainda é difícil. A parte da audiovisual não é como no Brasil. Por Pois. exemplo, eu vejo que é muito difícil aí a gente sair a gravar, mesmo fazer-se publicidade de graça. Tu chegas aí a um lado qualquer, queres gravar alguém, a pessoa não te deixa. Isso já me aconteceu a mim. Eu nem estava a gravar a pessoa em Aveiro. Uma das coisas que eu tenho saudades é das tripas. E então eu queria gravar até para mostrar, só aí em Aveiro, até para fazer um videozinho para a internet, e gravei, comecei com o telemóvel a gravar a pessoa a pôr a massa. Ele quase me expulsava de lá, né? Por causa de eu estar sem falar nada, né?
Não tem direito de estar aqui a gravar e assim. Eu não, só estou a gravar, que eu adoro as tripas e assim. Não, mas não pode gravar e assim, mas não sei o que, não sei Ei. quanto, né? Aqui no Brasil, se tu gravas, vais, eles dão-te assim, pedem para te marcares e veem isso como comercial, né? Claro. Então, aí em Portugal é muito difícil se chegar à mentalidade da pessoa e pronto, eu também sou um bocado assim, por isso não é que eu esteja a reclamar. Acho que é a nossa mentalidade. Já estamos, não preciso, venha para aqui 50 mil pessoas para a minha porta a querer e depois desaparecem e assim. Hum, Então as coisas são feitas de outra maneira e assim. Então acho que o mercado mais difícil, vejo, ok. tem bastantes filmmakers brasileiros que foram para aí a pensar que o mercado que era muito mais fácil, que chegavam e faziam do jeito que fazem aqui e depois acabam por ter problemas de adaptação. Hum. Tu achas que é também que é um fenómeno cultural, não é? Sim, não só de Portugal, de toda a Europa. Ah, Pois, eu acho que é de toda a Europa que é assim. hum, Pronto, este jeito é um jeito mais reservado. Também outro problema é que nós temos Espanha, que meio que apanha tudo, também sempre tem em destaque. Até é difícil trazer marcas para Portugal e assim eles gostam de Espanha, tem como referência a Espanha, uhum. então também nesse ponto acho complicado, difícil de se trabalhar Achas aí. que é mais difícil vender Portugal nesse aspecto? Sim, sim, sim. Hum, curioso. E achas que isso pode estar a afastar um bocadinho quem está a querer começar? Também ter essa ideia de que o mercado não apoia tanto? Pronto, eu não sei bem, como falei, eu já há 19 anos que não trabalho nesse mercado em Uhum, Portugal, mas pronto, falando, vendo assim algumas pessoas, não muitas, né? Vou falando, vou vendo como é que as coisas estão, não é? Que é uma coisa que eu sempre penso em regressar a Portugal. eh, Gostava de continuar nesta área, né? Mas claro. é assim, tenho visto assim as pessoas a relatar esses problemas. Hum. Então, e para quem está a começar, seja no vídeo ou no cinema, qual é que achas que é aquele erro que tem mesmo que se evitar? Aquela coisa que tu disseste assim, quem me dera que me tivessem dito isto quando eu comecei. Ah, é engraçado, há vários erros. Ainda há dias estava a ver uma pessoa nova aqui no Brasil, num vídeo, que estava a comentar uma dos erros que as pessoas fazem assim quando começam. Eu gostava que me falassem isso, que era uma das coisas, ou da principal, não fazer trabalhos de graça ou cobrar muito abaixo Hum, do mercado. Eu acho que por vezes há portas que só se abrem assim. Eu tive bastante e passei bastante tempo até aqui no Brasil, não é? Que eu tive que passar por isso, de fazer trabalhos, estar aí 2 anos quase a fazer trabalhos de graça, e isso é comum a várias profissões. A minha esposa está a falar que ela é professora de inglês e o que ela passou de se levantar às 5 da manhã e assim para ir dar aulas a 200 quilómetros para quase pois. ganhar um salário mínimo e assim. Mas é assim, é um aprendizado e é um contacto até com pessoas bem mais acima de nós, já naquele momento que nós vamos aprender que aquilo depois vai nos ser útil. Então são portas abertas. Eu sei que é complicado, mas depois olhar para a gente olhar muito para a frente, muitos anos depois, acaba por ver que aquilo serviu, de certa forma foi útil. Então acho que é quase tudo
tem caminhos, não há assim. É aprendizados, tudo é aprendizados e a gente aprende muito mais nas derrotas do que nas vitórias. Então é preciso passar por muitas derrotas, por muitos problemas, e o que é não desistir, né? Se a pessoa tem vocação para isso, ela nunca deve desistir, porque há de encontrar depois, quando for ao Congresso, há de encontrar a área que ela gosta, há de encontrar o jeito dela de trabalhar e pessoas que se adaptam e que procuram aquele jeito de trabalhar. Hoje o mercado é tão diverso, né? Nós nunca tivemos um mercado tão diverso como ainda agora falámos nesta questão de trabalhar o marketing médico, que isso nunca existiu, não é? E ainda, acho que ainda não existe em Portugal, que então a pessoa pode se encontrar aí numa nova área. Pronto. Então acho que não tenho assim ponto negativo para ela evitar. Eu jogo-se de cabeça e não tenha medo de. Saiba aprender, saiba Sim, sim, tratar as sem outras pessoas dúvida. com respeito e assim, porque toda a gente precisa de toda a gente e não há ninguém menor nem maior. Só é um erro quando nunca se aprende nada com ele, não é? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E agora também aqui já começando aqui a começar a fechar aqui um bocado esta nossa conversa, aproveitando esta deixa para quem está a começar, que conselho é que davas a alguém que quer dedicar-se só A viver só disto. a viver disto, mas que ainda está ali um bocado aquela prisão entre a paixão e O vai, não vai. criar, exatamente, o vai não vai e o medo de arriscar. Eh, deixa, deixa ver. É um trabalho que é sobretudo de paixão. Assim, pode ser trabalho como trabalho quando tu vais mais para a parte técnica, e então, pronto, tu és um técnico, estás a trabalhar com equipes. Eu, sobretudo, também trabalho como freelancer, então sou muito técnico. Tenho tido a vantagem de ter aprendido, e vários diretores muitas das vezes saem e deixam eu a dirigir, enfim. Então é bom, mas assim, para a pessoa que quer deixa-me ver. É, assim, é meio difícil, assim, porque é um trabalho de sonho. Então, deixa só fazer aqui um parênteses, só repete lá para ver se eu engato na pergunta, se eu não começo a desviar. A pergunta basicamente era: que conselho é que davas a alguém que quer viver disto, mas que esteja ali ainda preso entre a paixão e o medo? Já disseste que a paixão realmente é um ponto-chave. Achas que vale a pena dar sempre o passo? Um salto. A paixão e a continuidade, e sobretudo numa área que ela está viva, por exemplo, não é uma pintura em que acho que pelo menos me tenho acompanhado muito, mas não tem muito para evoluir. Acho que não há assim tipo um micro pincel que vai sair e que vai fazer ali alguma coisa diferente no quadro, né? Claro. Então a nossa área, nós vivemos com medo, né? Estamos agora a falar aqui do IA, do medo desse. Então temos sempre um bicho-papão ali em cima de nós que nós não temos assim um porto seguro, podemos dizer. Por exemplo, eu já há tempos tinha visto isso em outras áreas. Tu vês, por exemplo, voltando aos pintores, tem um género. Por exemplo, Salvador Dalí. Tu vês uma obra dele e que foi sempre aquele género, não é, que ele fez. Como os outros pintores, tu identificas a obra por causa desse trabalho que ele faz sempre a mesma coisa, né? Pouco, no máximo vai mais um ou dois géneros, mas fica sempre naquele e ninguém o critica. Não é? E no vídeo não dá para tu ficar separado no teu género. Tu fazes aquele género de vídeo
no instante ele fica ultrapassado e mais ninguém o quer ver. Então tu tens Pois. de inventar bastante. Acho que é a única coisa. Por exemplo, tem música. Tu não vês Metallica a tocar música pimba. Ninguém vai dizer Ok. assim, tem que mudar esse heavy metal aí, vocês têm que ir começar para rock, depois pop, não é? A nossa área é bem complicada, nós temos de nos estar sempre a inventar, a mudar de género e assim, então nós vivemos com esse medo, não tem como sair. Onde é que imaginas o Filmmaker Summit daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos é meio difícil. Eu tento e pronto, e ele vai vivendo enquanto houver estas mudanças, como houve da origem dele, do vídeo de Certo. casamento, não é? Teve essa mudança Vai evoluir, e, vai crescer, não é? e a ideia é essa, é ele evoluir vendo, porque é um congresso que ele só deve de existir desde que haja novidades para apresentar. Se não houver novidades, acho que não precisa de existir, né? Então eu espero que o mercado evolua, espero que os meus medos continuem, né, para eu ir atrás deles e escolher pessoas que saibam falar deles. Mas acho que sim, acho que é aqui um bom fecho desta nossa conversa e acho que realmente faz sentido, não é? E felizmente acho que a indústria também está sempre a conseguir reinventar-se ou acrescentar algo mais que torne isto também aliciante. Por isso parece-me que vais ter ainda muitos Filmmaker Summits para organizar nos próximos anos, não é? E é uma boa oportunidade Sim, também sim, sim. para as pessoas conhecerem outras, não é? Aquela questão que tu falaste do networking, Sim, sim, não é? o networking é muito importante. Certamente já poderão até já ter surgido boas parcerias de malta que se conheceu no Filmmaker Summit, quem sabe, Uhum. Uhum. não é? Por isso, Sim, sim, sim. relembramos a malta que ouve esta conversa e que ainda esteja na dúvida se deve ou não deve ir ao Filmmaker Summit. Acho que essas dúvidas espero que já tenham ficado Sim, está dissipadas e que esclarecido. estejam esclarecidos e que queiram aparecer. Relembramos que podem usar o nosso código, prova20, ok? Durante o processo de inscrição vai-vos dar direito a 20 euros de desconto, portanto acho que é um desconto muito simpático e mais uma vez obrigado Helder por Sim, permitir obrigado. este Sim, e desconto. esse desconto, não sei se viram, aumentou agora para 30. Eu Lá. mudei, mantive o Olha, mesmo, mas malta, está em 30 euros. estão a ver? Já não é Surpresa. 20 euros, Como o precinho a subido. Pronto, eh, estão a ver? Portanto, parece-me muito bem. Acho que é aproveitar. É de aproveitar. Portanto, dias 17 e 18 de março, auditório da estação de Altos Moinhos, linha azul, em Lisboa. Ok? E se vocês lá forem estar presentes, enviem-nos uma mensagem, que assim a malta pode se conhecer e encontrar por lá. Ok? Quanto ao nosso podcast, caso ainda não o façam, sigam-nos no Instagram, juntem-nos ao nosso Discord, nós temos o link na nossa bio do Instagram, portanto, é lá um link que é o convite. E se gostarem do nosso conteúdo, podem nos apoiar tornando-se patronos ou então simplesmente partilhem com os vossos amigos, quem achem que possa ser interessante ouvir as nossas conversas. Também é uma excelente maneira de nos apoiarem através da divulgação. Helder, mais uma vez, muito obrigado Muito obrigado, pelo Alda. teu tempo Eu é que agradeço por este momento. e a ver se nos encontramos agora então em março, em Lisboa, mais uma vez, não Exato, é? exato. E malta, espero que tenham gostado deste episódio e até à próxima. Grande abraço. Grande abraço. Abraço a todos. Obrigado.